Pronto, gente, boa tarde a todos e a todas. Nesse primeiro momento, antes da gente começar, eu peço que vocês deixem desligados os microfones, né, depois a gente explicitar aí o início dos trabalhos, eu vou falar como vai funcionar essa oficina, né, e vou apresentar também os colegas, ou o colega, né, que vai apresentar a oficina hoje, que é junto comigo, com o professor Orlando Ferretti, e o professor Lindenberg Nascimento Júnior. Já vou apresentar ele para vocês. Essa é a continuação da nossa formação em tempos atípicos, né? Esse é o segundo encontro desse ciclo de conversa sobre iniciação à docência. Hoje, especialmente, a gente tem dois professores, eu, professor Orlando Ferretti, professor do Departamento de Geociências da UFSC, e o professor Lindenberg Nascimento Júnior, que também é do Departamento de Geociências da UFSC, que daqui a pouco o professor vai se apresentar. Eu rapidamente vou fazer uma apresentação da oficina e só aqueles avisos paroquiais, né? Informações sobre todas as oficinas estão no site Atlas UDESC, depois eu vou colocar aqui novamente no chat, né, para que vocês possam ver tanto a programação, as salas virtuais das próximas oficinas, como os textos referentes de cada oficina, ou de cada conversa, né, de cada ciclo, dentro do ciclo das conversas, está disponível no mesmo site, tá? Então, esses barulhinhos que vocês ouvem, às vezes, aí da internet, é o pessoal me pedindo permissão para entrar, como eu estou coordenando a sala, e essa sala faz parte do Google Meet UFSC. Quem não tem matrícula na UFSC, ou às vezes mesmo quem tem matrícula tem dificuldade, aí eu preciso ficar autorizando as pessoas, né? Muitos eu enviei já o convite previamente, aí esses não têm necessidade de autorizar, e outros eu preciso autorizar. Bom, já iniciando, para a gente também ter bastante tempo aí para conversa e para o diálogo, né? Estamos muito contentes aí pela participação, tem 30 pessoas nesse momento na sala. Hoje é dia 27 de outubro, nessa segunda parte, né, do nosso ciclo de conversa, a gente vai conversar um pouco sobre a geografia física e como a geografia física tem atuado nas escolas, ou como deveria atuar nas escolas, né? Então, a gente vai fazer um debate a partir de algumas referências bibliográficas que foram encaminhadas, que a gente já vai estar chamando para falar dessas referências, dos textos, né, tanto no dia de hoje quanto amanhã. Essa oficina, ela se divide em duas etapas, duas partes. Hoje o professor Lindenberg vai fazer uma etapa inicial, mais conceitual, mas também, evidentemente, a gente não consegue fugir da praxis, então sempre indicando alguns elementos da praxis, e amanhã eu vou falar diretamente de algumas metodologias que já estão em prática nas escolas e que a gente pode estar utilizando também para trabalhos futuros, ou quem já é docente nas suas salas, né, de aula. Eu vou passar rapidamente aí para o professor Lindenberg. Antes eu pergunto se a professora Leila tem alguma outro aviso, professor, alguma outra indicação nesse momento. A professora Leila também é uma das coordenadoras do evento aí, presente. Boa tarde, pessoal. Só para dar uma boa tarde, um oi a todos aí, né? E para agradecer mais uma vez aí a colaboração do professor Lindbergh, né? Organizando essa fala com o professor Orlando. Não tenho dúvida que serão dois momentos maravilhosos para todos nós. Obrigada. Obrigado, professora. Também a professora Vanessa, né, que coordena a atividade PIBID na escola, que a gente atua aqui na UFSC, que também está presente. Obrigado, professora Vanessa, também pela presença. Não sei se tem mais alguém da UDESC que está presente aqui que eu não consegui nomear, dos professores da coordenação, a Mariana Sesc, a nossa bolsista, e da coordenação também. Vocês têm mais gente além da Mariana aqui, Mari? Precisa dar algum aviso, Mari, alguma coisa? Mariana? Eu não fui avisada, então acho que no momento não. Mas eu estarei avisando qualquer coisa. E pode contar comigo. Obrigado, Mariana. Se alguém tiver alguma outra dúvida, ou sobre as oficinas, certificado, qualquer outra coisa pode fazer pelo chat. Tanto eu quanto a Mariana podemos ir avisando vocês, ou dando retorno da informação, e se a gente não souber na hora, a gente procura a informação e depois passa para vocês.
Então, eu convido meu amigo e colega de trabalho, o professor Lindenberg, para fazer a sua apresentação, para se apresentar primeiro, né? E depois, para começarmos o diálogo, que teremos aí 2 tardes de diálogo sobre a geografia física na geografia escolar. Professor Linde, fique à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Primeiro eu tenho que agradecer o carinho do Orlando em, mais uma vez, motivar a nossa parceria para uns trabalhos tão legais quanto esse, que é discutir um pouco de geografia e, particularmente, geografia física. Eu também agradeço a presença da Leila e da professora Vanessa aí pela credibilidade. Acho que isso é bom, sempre bom ter colegas. E, além disso, né, os quase 30 inscritos no minicurso, que mostra grande carinho também e curiosidade para a gente começar a debater algumas coisas sobre a geografia. E mesmo que nessa situação de pandemia, ensino remoto, a gente tenha cansado desse quadradinho aqui, mas é sempre bom, né, quando a gente vê que as propostas de trabalho que a gente oferece atrai um número significativo de estudantes. Infelizmente, né, a nossa interação é meio complicada. Eu, particularmente, gosto quando a galera liga as câmeras, por exemplo, Giovana, que eu estou vendo aqui, a Malu e o Matheus, né, além do Orlando, lógico. E aí, para quem não me... E a Mari Ceci também, né, e para quem não me conhece, sabe que eu gosto muito dessas coisas de interação, assim, para quem me conhece, na verdade, para quem me conhece, gosto muito de interação, de trocar ideia e de estar próximo para... Esses são um dos impactos da pandemia que a gente tem que se ajeitar. De todo modo, meu nome é Lindberg, muito bem falado por Orlando. Eu estou na UFSC faz 2 anos, eu entrei em 2018, para um processo seletivo, basicamente para assumir a vaga de climatologia. E desde então, tenho trabalhado firme aí, com alguns estudantes especificamente, mas em parceria com o Observa, com o LabClima, com o NEPGEL, e se vocês quiserem participar de trabalhos junto com a gente, é só chegar, porque a gente sempre tem mais espaço para debate. Como eu não conheço muito vocês, e eu acho que eu preciso desses conhecimentos, eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui no chat, o nome de vocês já estão, mas coloca aí de onde vocês estão, em qual o momento da graduação, se todo mundo aqui é da geografia, e, por exemplo, se todo mundo é da UFSC ou da UDESC, ou se tem gente de fora, então coloca aí a universidade, o curso e o período aí, só para eu ter noção da nossa diversidade, e para a gente se conhecer também um pouquinho. Aqui no chat, coloca aí rapidinho, só para eu dar uma lida rápida, e eu já vou dizer, massa, segunda fase da licenciatura, da UDESC, Alexandre, e eu vou dizer que a gente vai usar muito esse recurso caso a gente não use, massa, terceiro período, tem 32 anos, Renato, sabe mais, cara? Colocou até a idade, fica a dica aí, galera. Massa, tem gente, inclusive, do primeiro ano, então calorada aí também aparecendo. Legal, da Palhoça, Hillary, né? Tem mais da UDESC, eu tô achando, né? Tem mais o pessoal da UDESC. Legal, legal. É um prazer conhecer vocês, pessoal, também. Eu acho que eu preciso me aproximar mais também de vocês através das nossas parcerias com interesses institucionais. Mas bora lá. Enquanto vocês vão colocando aí, eu posso perguntar, então, já que todo mundo é da geografia, né? Quando vocês viram E aí, se alguém quiser abrir, se sentir à vontade para abrir o microfone para falar, seria interessante também, porque eu gosto. E a professora Vanessa também fica à vontade para qualificar algumas coisas que eu vou perguntar. O tema do minicurso, né, o título do minicurso é o ensino de geografia física na geografia escolar, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta inicial, assim, que é bastante simples. O que define a geografia física, né? Quais são os conteúdos da geografia física na geografia escolar, ou seja, nessa geografia que a gente tenta dar como disciplina, que começa lá nos ensinos fundamentais, no infantil, né, com um saber geográfico
dado inclusive por pedagogos até a geografia como disciplina mesmo ensino médio. O que vocês lembram quando eu falava de geografia física? Vegetação, hidrografia, relevo, ótimo. Forma de relevo, clima do Brasil, hidrografia, ótimo. Relevo. Tem mais? E como que relevo, muito bioma. Nossa, muitos biomas, verdade. E tem mais, ou não? Tem mais coisa que isso, né? Vegetação, relevo, solos. Quem teve aula de solo tá privilegiado, hein? Que é muito difícil a gente dar aula de solo. Mas bora lá. Alguém fez trabalho de campo em geografia quando estava no colégio? Você disse que sim ou não? Tectônica de placas, ótimo. Não, também. Aula de campo, sim. Legal, Renato. Renato, liga o seu microfone e relata um pouco essa aula de campo pra gente, fazendo um favor. Pode ser? Se você tiver com o micro, na verdade. A Hillary fez a Serra do Tabuleiro. Legal. Renato? Se não for pro Renato, eu vou pra Hillary. Hillary, você pode falar pra gente como que você fez essa visita na Serra do Tabuleiro? O que vocês foram ver lá? Tô sem microfone, mas posso falar aqui. Nossa, vai ter que digitar, enfia. Tem gente que só fez a facu, a Gabriela Manzilli fez. Gabi, explica pra gente. Quando que você fez esse trabalho de campo? Como que você fez? Como que o professor trabalhou? Tudo mais. Vamos fazer essa quebra de gelo aqui antes, para a gente tentar desenvolver um trabalho mais qualitativo entre nós. Ai, eu não lembro muito bem, porque faz 8 anos, no mínimo. Eu não lembro agora quando é que foi. Mas eu devia estar... Não lembro agora em que fase eu tava. Mas eu lembro que a gente foi ver um assentamento do MST. Legal. E foi muito... Eu não lembro agora direito. Eu lembro que tinha muitas falas sobre o pessoal, de como conseguiram aquelas terras e tal. E a gente viu as plantações deles. E a produção de leite e algumas geleias que eles faziam, criação de gado leiteiro e uvas. Aí era bem legal. Legal. Nesse trabalho de campo, o professor, de alguma forma, destacou os elementos ditos da geografia física? Eu não lembro. Não lembro. Ah, ok. Me marcou mesmo foi a fala do pessoal. Tranquilo. Renato, pode ficar tranquilo, fique em paz, meu caro. Importante que você ouça, importante que, né, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho a partir. Bom, eu acho que a Gabi começa bem, falando que um trabalho de campo dela, né, ela não lembra quando era o ano, mas ela lembra do trabalho de campo e lembra o que foi discutido. Né? Quando a gente fala de educação, significa que esse trabalho de campo deu sentido para ela. Ela não lembra quando, mas ela sabe, né, o que aconteceu e tudo mais. Trabalho de campo normalmente é uma metodologia super boa, né, para a gente ou aplicar determinados conhecimentos ou descobrir determinados conhecimentos. A Hillary fala que foi na 7ª e 8ª série. Ótimo, centro de visitas. Basicamente foi visitar a Serra do Tabuleiro, né? Conhecer vegetação, imagino, ou como forma de turismo mesmo, né? Como forma de lazer. Tranquilo, pessoal. A gente pode dizer, então, que, diante das respostas de vocês aqui, ó, que toda a geografia física, quando a gente fala de geografia física, a gente está estudando, né, na escola, na geografia escolar, quando a gente fala da geografia física, essa geografia física é sempre reduzida às formas de relevo, à hidrografia, né, à tectônica de placas, à vegetação, a biomas e a climas. Ao nome disso tudo, né, ao nome disso tudo, a gente dá o conceito de natureza, certo? Boa. Eu gostaria, então, já que natureza dentro da geografia física é tudo isso, eu gostaria de dizer, gostaria de começar o que a gente entende por natureza, então. Porque natureza não é clima, não é? Natureza não é relevo, natureza não é hidrografia, natureza não são formas de relevo, não são solos, nem bioma. Natureza é muito mais que isso.
E a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é como construir conceitos, né, o conceito de natureza a partir disso, dando essa particularidade para a geografia. Então, nesse bate-papo, que vocês podem usar tanto o microfone quanto o chat, eu gostaria que vocês informassem para mim o que vocês entendem por natureza. E aí eu estou querendo dizer assim, ó, natureza na geografia física, na geografia e da geografia escolar. Ou melhor, natureza da geografia e como é que ela se particulariza na geografia física. O que é natureza, galera? Porque, pelo jeito, a geografia física, né, atende essa parte do estudo. O que é natureza? Eu acho que Giovana podia falar alguma coisa, já que eu estou vendo ela aqui. Ai, Lindy, você faz umas perguntas, viu? Porque você sabe que no ensino remoto é mais difícil, né? É. Durante a aula a gente olha no olho, aí a pessoa responde. Aqui não, aqui fica difícil. Bora lá. O que você entende por natureza, Gel? Eu, Gel, depois de estudar geografia na faculdade, entendo a natureza como tudo, né? Relacionado a tudo. Mas eu acho que na geografia escolar, que eu tive pelo menos, a natureza era só fenômenos naturais, processos naturais, que o homem tinha controle, né? Então a gente não discutia essa relação social com a natureza, só essa relação de recursos mesmo, recursos naturais, né? Então já mudou um pouco essa minha concepção, mas... Ó, o Alexandre está falando para a gente assim, ó, que natureza é tudo que vem do natural. Vou perguntar de novo, Alexandre. E o que é natural na natureza, então? Bora lá. Como que a gente define o que é natural? Natureza é tudo, faz sentido, gente. Mas geografia também é tudo, né? Para mim, a climatologia resolve tudo também, né? Capital é tudo também, né? Então, tem muita coisa que é tudo, mas vamos lá, vamos qualificar para entender como a natureza como um todo, porque nós também fazemos parte, igual a Berenice está falando, já curti, já. Tem um geógrafo super importante, que o nome dele é Elisée Reclus, que ele diz que nós somos a natureza tomando consciência. Fica a dica para saber onde a gente quer chegar hoje. Vá lá, o que é natural dentro da natureza? Quando a gente fala de natureza e quando a gente fala que é tudo natural, o que define o natural? Natureza é tudo. Tudo que se cria sozinho, cria é ótimo, né, gente? Cria é ótimo. Vamos lá, é um problema interessante. Eu queria aliás, eu vou acessar aqui minha câmera, porque eu acho que é legal. Aliás, eu vou abrir um PowerPoint aqui e vou colocando essas coisas que vocês vão falando. Pra gente brincar de quadro. Pode ser? Acho que pode ser, né? Porque eu tô querendo mais ouvir vocês para a gente partir de um conhecimento que seja bom. Beleza? É tudo que é natural. Natural se cria sozinho. Agora eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Tá todo mundo nessa vibe, né? Todo mundo imaginando aí que é isso mesmo, né? Tô pensando aí que... Ótimo. Aliás, acho que é melhor compartilhar a tela, não. Acho que é melhor compartilhar uma janela. Assim fica melhor. Vamos lá, deixa eu ler agora. Eu sei que vocês vão lendo junto comigo aí, gente. Vamos lá. Conjunto de elementos que compõem o planeta Terra e não foram construídos pelo homem. Tá. Tudo que vem do natural. Acho que geralmente pessoas associam a natureza aos processos que acontecem independente do homem. Faz sentido. Natureza como um todo. Né? Nós fazemos parte. Vamos dizer outra natureza, tudo sozinho, acho que está contemplado. Natureza é um todo e a gente faz parte. Né?
natural é como se não tivesse influência do homem. Natural é como não tivesse influência do homem? Bora lá. Parece que hoje é impossível não ter algo que não tenha a nossa influência, certo? O que você acha? Me diz aí uma situação que é puramente natural. Estou aqui pensando agora, mas talvez uma definição assim, sem problematizar muito, natureza como aquilo que precede ao homem, que tem uma história que, se não existisse a humanidade, ainda existiria. Essa é a nossa teoria, né? Teoria de Gaia, inclusive, né? Natural seria seres que se autogerem. Não entendi. Autossustentam. Conjunto de elementos que compõem o planeta e não foram construídos pelos homens. Pelo menos é assim que ensinamos na escola, professor. É exatamente assim mesmo. Exatamente assim mesmo. Aquilo que ocupa espaço natural, relacionado ou a parte do homem. Acredito que natureza seja a interação de fatores bióticos e abióticos. Essa daqui tá avançada já tá avançada. Muito bom. Natureza seria a base, desculpa, galera, aqui, deixar assim. Natureza seria a base em que se sustenta a paisagem. O que é paisagem, Robson? Já que você já colocou ela no processo. Gente, vocês estão vendo a minha apresentação, né? Ainda, nossos slides aqui do lado, né? Cara, aí tu me pega. Vamos lá. Aquele conceitozinho difícil que é lembrado em várias matérias da geografia, né? Mas seria aquilo visível aos olhos, né? Que é composto. Legal. Que passa por um preconceito próprio e que é moldada conforme o homem precisa dela ou não. Então, eu acho que é difícil pensar a paisagem sem pensar na segunda natureza, né? Que é a natureza já dominada. Bora lá. Bora lá, estamos chegando. Vai, desenvolve, pode desenvolver. Só tô destacando coisas. É isso que tem para falar mesmo, pelo menos agora, de pensar. Se existe uma segunda natureza, o que é a primeira natureza? É aquela natureza em que o homem não teria... A partir que o homem começa já a criar uma cultura material a partir da natureza, ela já se torna uma segunda natureza, né? Ela já é uma natureza domada, uma natureza já tocada pelo homem. Então... Entendi. O conceito de segunda natureza é marxista. Então você deve ter alguma leitura dessa abordagem. E de matérias também, né? Sim, né? A gente discute isso. Geografia, grande parte da geografia tem um debate marxista, né? Então por isso que a gente fala de segunda natureza. Que a primeira natureza seria a natureza natural, que eles falam. Então, é isso que eu tô querendo definir. Então, já que existe uma segunda natureza, e essa primeira natureza ela é natural, naturato. Essa natureza natural seria uma natureza em que há um dinamismo próprio, uma dinâmica própria, sem interferência humana. Boa. Quando ela fala de dinâmica própria, você fala... Quem está falando, desculpa? Eu gostei. Bruno, quando você fala de dinâmica própria, você assume quais princípios de explicação, por exemplo? O que é ter uma dinâmica própria? Quando a gente assume a natureza como uma dinâmica própria, como que a gente pode explicar essa dinâmica própria? Ele saiu. Saiu? Merda! Só porque estava curtindo o debate. O que mais, gente? É uma dinâmica própria que é um ciclo que... Apresenta um ciclo. Parece que tudo que é natural, tudo que seria natural apresenta uma ciclicidade. Posso comentar, gente? Não sei se... É que eu não quero interromper ninguém, né? Eu sou a Mariana, da UDESC. Vai lá, Mariana. Eu acho que a natureza, tipo, é tudo isso que todo mundo está falando também, eu não discordo, mas eu acho que ali é a última definição, que é tudo que sustenta a paisagem, que abarca a vista. Eu acho que a natureza a gente pode enxergar além da vista.
tipo, tem os outros sentidos, né? Que a gente pode sentir a natureza de outra forma. Então, eu acho que, de certa forma, só a visão não seria não teria como a gente só ver a natureza só pela visão, tem os outros sentidos. Eu acho que é nesse, não sei, é o meu que eu penso, né? Tá certo, não tá errado, não. Se a natureza é tudo, a gente consegue sentir ela, a gente consegue cheirar ela, a gente consegue perceber ela, a gente consegue ouvir. Não é à toa que tem pessoas, inclusive, que não veem, mas que sabem. Né? Tem uma percepção espacial bastante importante, né? E que percebem coisas que a gente não percebe, por exemplo. Parece que reduzir a natureza à vista ou a paisagem ao conceito de vista, ou que abarca a vista, também é problemático, mas não tem problema nenhum. Eu acho que é um conceito super importante aí, porque o Milton Santos fala isso, inclusive. A gente começa a discutir com ele agora, né? Inclusive, com o Milton Santos. Sim, gente, Milton Santos tem reducionismos, ele não é perfeito. O que mais? Deixa eu ver se tem mais um site aqui que perdi, porque eu estou aqui no slide, né? E acabei não pegando. A Vanessa fala assim: conjunto de elementos que compõem o planeta Terra e não foram construídos pelo homem. Pelo menos é assim que ensinamos na escola, foi isso que eu já li. Aquilo que ocupa espaço natural, não, já li tudo isso. Acredito que seja algo independente, mas que sofre alterações causadas pelos seres humanos. Dinâmica própria de formação e transformação. Quando fala de dinâmica, está presidindo uma noção de formação e transformação. Né, eu estou imaginando isso. Não estou conseguindo acompanhar direito, meu PC está muito travado. Ah, nada a ver isso aqui, né? Tudo bem, Letícia. Essas coisas da vida, né? Da vida remota. Mas eu vou colocar um princípio aqui que a Vanessa destaca bem, né? Ó. Essa dinâmica tem uma dinâmica própria, apresenta um ciclo, e, portanto, né, apresenta formação e transformação. Legal, né? Eu vejo que vocês são altamente modernos, viu, galera? Altamente modernos. Quando eu falo desastre natural, ele é natural? Ele está inserido nessa dinâmica própria? Ele é independente da gente? Ele apresenta um ciclo? Ele faz parte da paisagem? Ele só é um desastre porque nos afeta, porque ele é uma coisa natural da natureza. Ele só passa a ser um desastre natural no momento que ele atinge a população humana. Ele tá quando ele é observado na relação, né? Ele é observado na relação, porque senão é só um fenômeno. Ótimo. Quando ele está relacionado, quando o fenômeno natural está relacionado ou está em relação com a sociedade, ele é outra coisa. Ele pode virar um desastre, por exemplo. Né? Sim. É isso, ótimo. Então parece que ele acontece de forma separada dos seres humanos, mas quando ele está na relação, ele acontece de outra forma. Se não existissem seres humanos, ele seria um evento natural. É isso, né, Gabi? Você está falando? Isso, basicamente. Todo mundo acredita nisso? Pode dizer se sim ou não. Queimadas no Pantanal. É natural ou não? Por que não é natural? Eu ouvi Maria Luísa fazer assim, ó. Eu quero saber por que não é natural, então. Porque é um ambiente que não tem tendência a pegar fogo sozinho. E o fogo que está acontecendo agora é porque as pessoas foram lá e colocaram fogo. E desmataram antes do fogo queimar e fizeram todo tipo um preparo para esse fogo tipo, se alastrar e tal. Legal. Mas tem um fogo que é natural no Cerrado, sim, tá? Inclusive as vegetações lá são adaptadas a receber esse calor em determinado período do ano. Mas, de fato, a escala é outra. A escala é outra e a intencionalidade é outra. Tipo, tá tendo um agravamento também por causa da seca, que tá sendo uma das maiores, não sei de quantos anos que tá tendo lá, mas é natural pegar fogo lá, a vegetação toda é toda preparada para isso, só que tá tendo um agravamento junto com a seca, que tá muito grande, e das queimadas humanas. Ótimo. Parece que tem coisas naturais que se envolvem com as coisas dos seres humanos e aí se forma uma outra natureza, né? Que é essa natureza que a gente tá vendo agora. O vírus da Covid-19.
É natural ou não é? É natural. Natural. É natural por quê? Porque é uma coisa normal aparecer um vírus dentro de todo o sistema da natureza. É o normal. As coisas vão se adaptando, vão se espalhando. É completamente normal. O que vira um desastre é quando ele pega e se espalha por toda uma sociedade, abre aspas, globalizada, em que ele começa cada vez mais a afetar mais gente e matar mais pessoas. Mas para a natureza é natural. Então, nessa perspectiva, o que é natural, a natureza sempre está na relação ou em relação com determinada sociedade, com determinada cultura, em determinado momento histórico, por exemplo. É isso, Gabi? Eu não entendi, repete. Se a Covid-19, se o vírus da Covid-19 é natural, sim, ele só é um problema se ele está relacionado com a sociedade. Porque é natural a natureza produzir vírus. Certo? Ótimo. E aí você explica, parece que se a gente não vivesse numa sociedade globalizada, né, com muitos processos aí de demográfico ou de contato, os vírus não teriam, por exemplo... Tão problemáticos, seriam problemáticos, não tão problemáticos. Bora lá, então. Inundação. Inundações urbanas. O que há de natural nas inundações urbanas? No ciclone, galera, no ciclone que está acontecendo, que aconteceu aí esses 2 dias atrás. O que há de natural nesses 2 processos? Se existe como dinâmica própria, a gente consegue definir. Eu juro que é a minha última pergunta. Depois disso, eu tento fazer uma síntese para a gente caminhar outra coisa. Vai lá. Eu não sei, eu vejo o ciclone como natural, mas a inundação, para mim, ela é muito provocada, né, pela urbanização. Então, para mim, nem é natural, porque se afeta só por ser um desastre urbano, então não tem nada de natural nela, né? Ela é provocada pelo... Choveria, mas, por exemplo, a água conseguiria escoar, também não teria tanta inundação. Mas é que depende da área, né? Porque tem áreas de, por exemplo, o mangue ele vai inundar. De qualquer forma, ele vai inundar, não importa se vai ter sociedade ou não. A inundação pode ser agravada, mas ela já existiria normalmente. Tipo, uma inundação no meio... Na bacia do Itajaí, né? Sim. Tem áreas que vão inundar, não importa se a gente está lá ou não. Mas tem áreas que não eram para inundar e inundam. Legal, tô curtindo. Mas não é a mesma relação que eu vejo com o ciclone, porque eu não sinto até certo ponto como a gente pode influenciar tanto, fora as mudanças climáticas que a gente provoca. Mas o ciclone, eu não sei se a gente tem tanto poder assim sobre ele quanto as inundações. É que o ciclone é mais imprevisível, né? Tipo, é mais difícil você não construir uma casa numa área onde pode ser afetada por um ciclone. Eu acho. Mas o Pedro está colocando assim, ó, existe também um risco natural, que são esses eventos que, uma vez que atingem as pessoas, as estruturas tornam-se acidentes e desastres. Ou seja, o risco natural só acontece se tiver uma relação, né? Se tiver alguma coisa relacionada a ele. Quanto maior a vulnerabilidade da população atingida, maior o risco também. É exatamente isso. No debate do risco, rios. É isso que a gente está querendo, né, caminhar. Em que momentos você separa os humanos da natureza? Bora lá. Em que momento a gente define o que há de natural e o que não há de natural nos riscos do Pedro e na inundação da Giovana? Em que momento que a gente faz essa transição? Assim? A gente vai falar assim, ó, epa, separa aqui que parece que a coisa não é tão simples. Ou a coisa é simples e a gente separa mais ainda para explicar melhor. Ah, o Pedro, na verdade, é Bela, né, porque ela tá com o login do Pedro, entendi, Bela. Mas a Letícia questiona bem, em que momento você separa humanos da natureza? Quando a relação fica desproporcional. Quando você tira mais do que doa. Opa!
Bora lá, tô curtindo, galera, tô curtindo mesmo. Né? A separação, a definição, vou colocar assim, a definição de natural acontece quando a relação fica desproporcional. Relação aí eu estou entendendo que nessa perspectiva, deixa eu abrir mais isso aqui que eu não estou conseguindo, nessa perspectiva, entre as relações entre ser humano e natureza, ou sociedade e natureza. Talvez até na capacidade de recuperação. Ok. Tá. Todas as perspectivas que vocês têm colocado aqui, tem evidenciado para mim que grande parte da visão de natureza que vocês têm, ou de concepção de natureza que vocês têm, está baseado nisso que a gente está trazendo da escola, que é uma concepção moderna de natureza, né? Que é um todo, que a gente faz parte, mas que a gente se relaciona com ela, e aí quando a Hillary coloca essa relação desproporcional, eu estou falando que pode ser, inclusive, uma contradição dessa relação. De que essa relação entre sociedade e natureza não se dá de forma harmônica. Aliás, nesses momentos ela se dá de forma conflituosa, né? Podemos, então, citar na história, como que a gente foi construindo essa visão de natureza? Ou melhor, podemos citar o momento, né, da história, já que a pergunta da Letícia, né, define bem isso. Qual foi o momento da história que a gente conseguiu criar uma separação entre humanos e natureza? Ou definir o que é natural e o que não é? Quando que isso aconteceu? Quando que a definição de natural aconteceu com essa relação desproporcional, como a Hillary fala? Vocês têm noção? Um pouquinho de história aí no pensamento. Pode ligar o microfone se quiser falar. A gente precisa, quando a gente vai falar de geografia física, na geografia escolar, entender que uma das nossas principais funções, né, dentro da geografia física, é trabalhar com o conceito de natureza, né, com relevo, com solo e tudo mais, mesmo sabendo que relevo e solo não são natureza. Mas é basicamente contar, né, ou explicar para os nossos estudantes como que a natureza acontece na nossa sociedade. E como a gente é natural também. E nada melhor do que conhecer a história, sabe? Revolução Agrícola, 10 mil anos. Industrialização, opa, quer dizer que Berenice tem uma data e a Letícia tem outra. A Letícia introduziu a Revolução Agrícola também deu a noção da propriedade privada. Orlando coloca aí que é com Sócrates, a relação entre physis e razão. Physis ainda não dá nem para falar que é natureza, né? Que é um conceito tão amplo que não dá nem para falar que é natureza, mas pode ser. Bora lá, na cultura ocidental, talvez com o Renascimento e o antropocentrismo. Não tenho dúvida, Camila, que isso aí foi um marco fantástico para a gente acontecer. Vou até mudar o nosso slide. Definimos assim, né? Dentro das concepções de vocês, o que define a natureza. Agora eu estou querendo dizer qual foi o momento. Qual foi o momento? Qual foi o momento de separação? Ser humano. Bom, a gente tem um Orlando dizendo que foi na antiguidade grega, com a noção de physis, razão. Foi com a cultura ocidental, antropocentrismo. Foi também a partir da Revolução Agrícola. Foi também a partir da Revolução Industrial. Sem um momento de separação, mas o que acentua essa contradição é o surgimento do capital comercial e da lógica do lucro, não tenho dúvida. Tá legal. Antiguidade grega, cultura ocidental, antropocentrismo, revolução agrícola, revolução industrial. Deixa eu pensar, vamos começar a partir da cultura ocidental.
antes da gente ter uma visão ou uma concepção antropocêntrica do mundo, como que o mundo era entendido? Pode ser mais antigo que os gregos? Os gregos sistematizaram bem, né? Eu acho que eles já viviam a dicotomia, já, a separação. Eu acho que eles só sistematizaram. Vocês estão conseguindo ver os meus slides, pessoal, com um tamanho bom, tudo mais? Estou tentando escrever junto, né? Legislação romana já experimentava leis humanas e naturais, exatamente, cara. Leis humanas, exatamente. Falando super, dando várias dicas aí pra gente entender. Bora lá, antes da cultura ocidental antropocêntrica, como que a natureza era explicada? Mitologicamente, espiritualmente. Boa. Essa visão mitológica, espiritual, ela é anterior à da antiguidade grega, né? Porque a gente pode citar civilizações, não pode? Antes das civilizações gregas, que já definiam um certo aspecto do que era natural na vida deles. Podemos citar alguns nomes? Os egípcios, ótimo. Alexandre, diz pra gente como que os egípcios explicavam o que era natural e o que não era. Quando surgiu a tecnologia, o surgimento da tecnologia pode surgir até com o Australopithecus, só para você ter noção, quando ele pegou, né? Quando ele começou a andar em pé, só para você ter noção, Pedro. Quando ele pegou ele pegou um galho de árvore e disse que era um tacape. Dá uma olhada no filme A Odisseia do Espaço, né, que o macaco lá pega um pedaço de osso e descobre que pode quebrar um outro osso e depois usa isso como arma, né? Quer dizer, desse ponto de vista, a natureza já estava lá, né, e já estava dividida. Ótimo. Alexandre fala assim, ó, acredito que através dos deuses, foram com egípcios e através dos deuses. Na visão egípcia, o Nilo era um grande deus, não era? O Nilo não é um rio, não é um rio. Ele era uma dádiva para o Egito, né? E o Egito conseguiu construir uma das maiores sociedades que já existiu na antiguidade. Uma coisa interessante, os deuses tinham forma de antes naturais. Os gregos tiram a forma animal dos deuses. Isso diz alguma coisa sempre. Numa perspectiva mitológica, a gente pode dizer que a natureza era explicada, o Nilo tinha seu próprio deus patrono, Sobek, exatamente. E, inclusive, inundações, nessa época, não tinha problema para ninguém. Na verdade, né, os egípcios conheceram tão bem as inundações do Nilo que conseguiram produzir, né, estender o território. Uma sociedade semelhante, mas com outro tipo de tecnologia, foi a sociedade mesopotâmica, né, que também se instalou, né, entre os rios Tigres e Eufrates e utilizava os processos de inundação para se consolidar enquanto sociedade. A tese de que a separação humana começou com a Revolução Agrícola não está errada desse ponto de vista. Mas essa separação, ela não é hierárquica, né? Ela é praticamente uma separação amistosa. Outras sociedades, como as incas, os maias, também utilizavam, né, das inundações e do decaimento do relevo para segurar a água para se produzir. E nesse momento também, a chuva, a água eram deuses. As orientais também. As orientais também. Só que a gente não tem muito estudo, né? A gente não tem muito estudo, mas eu lembro, mas a gente tem o estudo dos incas, dos maias, muito estudo dos mesopotâmicos, né? Esqueci o nome, dos sumérios, né? O pessoal fala dos sumérios também.
E quando a gente chega nos gregos e nos romanos, assim, já está num patamar de controle natural que a gente já não chama mais, né, as coisas naturais como dádiva divina. A gente já consegue descrever eles de forma mais racionalista ou lógica, né? Exato, os gregos e depois, e principalmente os romanos, destruíram muito a ligação dos humanos com a natureza. Muitas guerras vieram daí, como a Guerra dos Germanos por terra, que eram consideradas sagradas pelos povos do norte e que os romanos não aceitavam como tal. Boa, Orlando! Temos uma contradição, galera. Temos uma contradição. Grandes sociedades foram construídas a partir de concepções diferentes da natureza, né? Se os germanos achavam que determinada terra era sagrada, né, isso construía a mesma concepção de que os egípcios achavam que o Nilo era um deus. E aí a noção é de que determinada cultura, de que cada cultura determina uma concepção diferente da natureza, pelo menos desse início da história. Podemos dizer, então, que a primeira concepção de natureza, e que pode ser a mais simples de todas, a mais elementar, é uma natureza baseada nos mitos. É uma natureza baseada nas concepções mais sobrenaturais. Certo? Concepções sobrenaturais, por quê? Porque elas não têm uma lógica de representação que pressupõe alguma Pachamama, perfeito, Giovana, Pachamama. Elas não têm espaço-temporalidades definidas, elas simplesmente são. E elas vivem independente da ação dos seres humanos. Aliás, os seres humanos são inclusive criação dessas entidades. Não é à toa que essa concepção de natureza, ela que vai organizar grande parte dos nossos discursos políticos, ou dos discursos dos nossos políticos, quando acontece algum evento que ultrapassa a capacidade de suporte das sociedades. Por exemplo, há uns 6 anos, há uns 7 anos mais ou menos, teve uma redução hídrica na região metropolitana de São Paulo. Essa redução hídrica, causada aí por uma sequência de 3, 4 anos, né, de deficiência, provocou ressecamento ou diminuição do abastecimento como é que é o nome da represa lá deles? Esqueci, do Vale da Paraíba. Cantareira. Isso, do sistema Cantareira. E um dos discursos esqueci o nome do governador da época, merda. Alckmin, será? Alckmin, perfeito, obrigado, Giovana. Quem é de lá estende, né, gente? Um dos principais discursos do Alckmin, né, quando ele era perguntado sobre dessa crise hídrica, era associar que São Pedro não tinha mandado chuva. Ou seja, a chuva é algo independente da gente, a gente pode até guardar ela no nosso sistema, mas se ele não conseguir mandar, não tem como gestionar, né, não tem como a gente ter água. Concepções mitológicas de natureza, sobrenaturais de natureza, ou de natureza sobrenatural, elas organizam discursos políticos quando eles legitimam uma forma de naturalização dos problemas sociais. Uma outra perspectiva de assumir uma natureza que é sobrenatural, que é independente da gente, é quando a gente vai trabalhar com as religiosidades. Que além de ter as entidades, né, todo sofrimento ou toda alegria vai ser associado a alguma bênção divina ou algum castigo divino. Concepções mitológicas de natureza tendem a naturalizar, inclusive, o sofrimento, preconceito, a discriminação e até mesmo a intolerância religiosa. Ao mesmo tempo, concepções mitológicas de natureza dão identidade, que é isso aqui que o Orlando falou, né? Sobre os povos germânicos, tá? Eles já estavam lá antes, eles achavam, né, que a terra deles, eles eram deles antes mesmo deles se conceberem enquanto germânicos. Por isso que é muito difícil conceber para outros povos que aquela terra não pode ser invadida. Então imagina, por exemplo, na nossa sociedade, como os indígenas podem se sentir com relação à entrada de um grande latifundiário que quer produzir soja,
ou até mesmo fazer um tipo de queimada para expandir sua área de produção. Concepções de matológica e natureza estão, né, tá imbricada na nossa vida social. E partir dela, dentro das nossas aulas de geografia, é um dos elementos mais importantes para a gente efetivar o início de um debate geográfico através da natureza. Com concepções mitológicas de natureza, a gente consegue abarcar a diversidade cultural e linguística e até mesmo religiosa das sociedades. E começa a encontrar o porquê que determinados conflitos aconteceram no passado e tendem a se permanecer até hoje. Estou falando assim, ó, o mesmo conflito que o Orlando dá sobre a questão dos germânicos com a terra é o mesmo que acontece com os indígenas e os latifundiários aqui no Brasil. A relação que os indígenas têm com a terra é diferente da relação que o capitalista tem com a terra. Isso pode ser explicado de forma lógica, mas no fundo, o que está implícito, principalmente para o indígena, é uma concepção mitológica. A terra foi criada por Tupã. Tupã é o nosso Deus e por isso que a gente tem que ter uma outra relação com a terra e não pode ser nossa produção, a produção agrícola. Por isso que terra está associada muito à vida para esses povos. A concepção mitológica da natureza é muito anterior à Revolução Industrial. Mas, de fato, essa relação só foi, né, enfaticamente organizada ou destituída a partir da extração de uma sociedade dividida em classes e de uma propriedade privada legitimada. E aí o Orlando responde bem. Foi no momento da sistematização, né, de uma crise civilizatória que a gente precisava legitimar uma outra forma de construção das sociedades. Essa construção da sociedade, né, pode ser dada de início assim, ó, quando o contato com essa natureza sobrenatural deveria ser feito por um agente, por exemplo, um sacerdote. O sacerdote fazia a ligação entre o mundo sobrenatural, entre as coisas naturais, sobrenaturais, aliás, e as coisas terrenas, as coisas dos homens. Esse sacerdote, a gente pode dizer, ele foi o ícone para a instalação, né, desse tipo de relação com a sociedade com a natureza, da sociedade com a natureza. A instalação da sociedade de classes, né, iniciada principalmente com a formação do exército para proteger uma produção, né, foi legitimada quando a gente conseguiu considerar que um ente, uma pessoa, poderia fazer a ligação direta com as coisas naturais, ou nesse caso, sobre coisas sobrenaturais. O faraó fazia esse trabalho, né? O faraó era Deus. Então, dependendo da produção, era uma questão de mais sacrifícios ou de castigo divino mesmo. Né? Para isso, a galera fazia presságios e tudo mais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o Orlando está falando só, tudo isso é processual, né? É processual, para romper mesmo. Porque, no fundo, vou adiantar o final, no fundo de tudo, a natureza é o homem tomando consciência de si. Bora lá? Continuando? Concepções mitológicas de natureza, concepções sobrenaturais de natureza, estão atualmente na nossa vida. Né? Elas, como eu falei, definem religiosidade, definem identidades, definem muita coisa. Só que o jeito que a gente aprende na escola é uma natureza contada por ciclos, não é? E aí a gente pode dizer que existe uma outra explicação dessa natureza. Que essa natureza ela é mais lógica. E aí faz sentido quando o pessoal discute aqui, ó. É tudo que é uma natureza que é tudo que tem uma dinâmica própria, mas que apresenta um ciclo, que apresenta princípios de formação e de transformação. É a natureza que em parte sustenta a paisagem e que tudo se cria sozinho, né? Por mais que isso cria aí foi colocado entre aspas, né? O Orlando coloca assim, ó, há um livro de literatura, Spartacus, escrito por Howard Fast, fez esse diálogo de forma impressionante. O socialista norte-americano tentou explicar a história do sofrimento humano pela existência das sociedades que se distanciavam do natural. É isso mesmo. Tá? Na medida que a gente vai, né, se distanciando da natureza, a gente acaba virando muito mais um ser de dominação, ou seja, um ser não antinatural e não sobrenatural.
um ser antinatural do que natural de fato. Mas bora lá. A questão é que durante muito tempo, visões mitológicas da natureza foram implementadas, inclusive, recentemente pela Igreja Católica, que constitui aí a Idade Média, né? Os gregos formularam uma sistematização inicial, né, entre physis e razão. Aristóteles, inclusive, formulou o conceito de ciclo para mostrar como que essas coisas tendem a retornar a um estágio inicial. Mas esse conceito de ciclo, de natureza, né, formada, transformada, que tem uma dinâmica própria, foi suplantada por uma outra concepção de natureza mitológica, que foi a concepção judaico-cristã. Essa é a nossa história da natureza, né, gente? E o que a gente pode observar? Que definir natural agora, né, pressupõe sempre uma relação, então a gente define natural sempre uma relação, mas ele vai ser basicamente resultado de leis e teorias próprias. Diferente de uma sociedade baseada em mitos, o que a gente vê uma sociedade, né, nascer uma sociedade na Grécia Antiga e mais posteriormente na sociedade capitalista industrial, é uma sociedade que precisa acabar com mitos, que precisa acabar com esse conhecimento de que as coisas estão como um dado divino, né, como uma bênção ou como um castigo. Isso não pode acontecer, sobretudo numa sociedade que quer expandir seus territórios para além mar, que é o caso da sociedade grega. A mesma coisa da sociedade, né, romana e, mais recentemente, a sociedade capitalista. É a mesma lógica. A gente não pode assumir o castigo divino como prática da nossa sociedade, né? E nada melhor, então, do que a gente trabalhar para controlar os princípios incontroláveis dessa natureza sobrenatural. O Orlando escreve bem quando ele fala assim, ó, antigamente, né, numa concepção mitológica, os deuses eram sempre relacionados aos animais. E aí é só com a sociedade grega, ou com a sociedade, né, pré-socrática, que a gente consegue estabelecer algum tipo de similaridade com os seres humanos. Inclusive Zeus, né, Poseidon tem todas as características humanas. Eu posso dizer que, inclusive, eles são imagem e semelhança dos homens, né, os deuses gregos. Porque precisava romper, criar uma outra sociedade que pudesse se organizar para uma outra concepção de natureza e de natural. Né? Detalhe, tudo isso foi muito sistematizado. Vamos lá, o Orlando está contribuindo um monte. Para o autor Kate Holmes, o livro O Homem e o Mundo Natural procurou indicar no capítulo 1 que uma sociedade de classes, com desenvolvimento de uma religião de Deus humano e único, inicia uma separação definitiva entre o ser humano e a natureza. Boa. Né? A partir do momento que a gente tem um ser criador, que a gente está submetido a ele, a gente já começa um princípio dessa contradição aí. E lembrem, isso não é só uma questão de processo de desenvolvimento intelectual. Não. A gente está falando também de desenvolvimento das forças produtivas, das formas de controle dos corpos e das relações de poder. Né? Quem está mais próximo de Deus nesse momento, os seres humanos que estão mais próximos de Deus, os reis, os faraós, os césares, eles têm muito mais privilégios do que as pessoas que estão muito mais próximas da natureza, os camponeses, por exemplo, as mulheres, por exemplo. Certo? Esse debate é interessante porque a gente consegue contar a história da natureza, né, da nossa sociedade, sem dissociar natureza e sociedade. Aí. Orlando também fala, ó, lembrando que no século II a.C., o Antigo Testamento destaca que somos imagens semelhantes de Deus, que coloca o ser humano como privilegiado frente aos outros seres, exatamente. Essa é a lógica. O princípio é estabelecer, né, na lógica desse conhecimento, uma produção que pudesse legitimar um outro tipo de sociedade. Não é uma sociedade que pode ser mais submetida às vontades divinas. Né? A gente está falando do nascimento de uma outra concepção de sociedade que precisa estabelecer uma outra forma de produção. E aí, o conhecimento sobre as estruturas, sobre a dinâmica, sobre o funcionamento das coisas naturais é necessário para a gente entender e saber reagir nela. A gente está falando de um nascimento desse segundo conceito de natureza aqui, que é que todos vocês destacam bem, né? O que é natural
enquanto natureza natural, não é nem em primeira e nem em segunda natureza, porque segunda natureza, ela está estabelecida na relação com os seres humanos. A gente não pode dissociar tão mecanicamente esses dois conceitos, de primeira natureza e segunda natureza. A segunda natureza, ela sempre dá na relação, né? Sempre está na relação. A primeira natureza não existe mais, porque essa relação já foi dada a partir do momento que a gente adquiriu consciência de nós mesmos, né? E aí até a gente é natural, mas a gente está num princípio sempre de conscientização maior desse funcionamento. E se entender dentro e se entender fora, já é a segunda natureza. É isso, né, basicamente. Bom, lá, lembrando que no século II a.C., o Antigo Testamento nós só nos entendemos como espécie muito tempo depois, século XIX, perfeito, Holanda, é isso que eu quero contar. Né, antes da natureza ser entendida como natural, era entendida como sobrenatural, mitológica, sem espaço, sem tempo, sem história. Ela simplesmente é. E ela funciona independente da gente. Um segundo momento da natureza é esse momento que vocês destacam muito bem, que é o momento da natureza como natural. Essa natureza natural, ela não funciona independente da gente, mas ela funciona por leis naturais, por teorias, né, objetivas, gerais, que dizem que a gente também participa dela. O que é natural, dentro do princípio, né, dessa concepção de natureza, é tudo que é baseado no conhecimento científico. É tudo que é baseado nas leis do movimento da física. Dinâmica, termodinâmica, gravidade, e é tudo que é explicado a partir das leis biológicas, substancialmente teoria da evolução. Esses processos são independentes? Não, eles são aleatórios. Eles geram padrão. Olha que importância. São aleatórios, geram padrão e podem ser explicados por ciclicidades. Períodos de retorno, mas o princípio de tudo dessa natureza é que ela sempre está em evolução constante. Ela está se movimentando. Ela não é parada, ela não é estática, e por isso sempre mostrar que ela está se movimentando de forma mecânica no início, né, no início dessa concepção, mas hoje muito mais dinâmica e evolutiva. A natureza dessa perspectiva só pode ser explicada pelas leis do movimento, ou pelas leis da biologia. O princípio do todo é explicado, inclusive, recentemente pela teoria geral dos sistemas, em que nada está descolado de nada, em que uma coisa não pode ser explicada em si, ela tem que ser explicada na integração com as outras coisas. E nós participamos dela. Digamos, ciclo da água. O ciclo da água acontece na transformação da água líquida para água calor, ou para água vapor, ou para água gelo, e com o retorno dela na água líquida, né? E esse processo cíclico tem que acontecer. Se não acontecer, está desnorteado esse ciclo aí. Mas todo o processo natural vai acontecer em ciclo. Ciclo da rocha. Ou ela é magmática, né? Intrusiva, extrusiva, não importa, ou ela é magmática, ou ela é sedimentar, ou ela é metamórfica. E as três tipos de rocha pressupõem uma movimentação na história, né? As magmáticas são as mais novas, as sedimentares estão num processo de destruição das magmáticas, ou transformação, ou das metamórficas, e a metamórfica só precisa de um pouco mais de pressão e temperatura para virar uma magmática depois, né? Resfriamento e tal. O princípio da ciclicidade deve estar em tudo. Nitrogênio, ciclos de carbono, né? Ciclos naturais da vida, nascimento, crescimento, reprodução, morte. Nascimento, crescimento, reprodução, morte. Se a gente entende a ciclicidade de qualquer sistema natural, a gente consegue dizer como é que ele funciona. Portanto, tudo que é natural, ele não é independente da gente, ele é altamente dependente da gente. Não só porque a gente está no meio do processo, e a gente pode alterar essas fases, né? Tirando uma rocha de determinado lugar, colocando em outra, tirando mais água, né? Tirando água de determinado ambiente, colocando em outro lugar, transportando, a gente está alterando esses ciclos, né? A velocidade desses ciclos totalmente, então ele não está independente da gente.
A gente usa a gravidade, inclusive, para romper e levantar voo de uma grande aeronave. Porque a gente entende como é que funciona a mecânica dessa natureza, que é explicada por movimentos. Estão entendendo? Sobrenatural é uma visão mitológica e a visão natural é uma visão altamente, uma concepção altamente racionalista e científica. Só que lembra lá, ela é aleatória. A visão de natureza física, ela não é seletiva, ela não é desigual. Não, ela é altamente aleatória. Por que isso é interessante? Porque na medida que a gente consegue entender como é que funciona, como é que se dá o movimento da natureza, a gente consegue fazer qualquer coisa nela. A gente consegue construir uma grande hidrelétrica para produzir energia, porque a gente precisa. A gente consegue também dizer quais são os problemas de determinado ambiente, porque falta ou tem água demais. E a gente consegue criar uma tecnologia para colocar nela, sendo uma tecnologia ambiental ou não ambiental, mas uma técnica mesmo que possa resolver esse problema, pelo menos de forma imediata, e produzir uma outra ciclicidade desse sistema. Ou seja, se a gente consegue compreender os padrões, a gente consegue definir o início e o fim de qualquer processo. Definindo o início e o fim de qualquer processo, a gente consegue estender, encurtar, aprofundar determinado processo e tudo mais. É aí que surge a noção de degradação ambiental, por exemplo. Ou seja, é um nível de tecnificação, um nível de técnica que mostra que nós, seres humanos, ao ponto que a gente distanciou e entendeu, do ponto de vista lógico, o funcionamento da natureza, e começou a utilizar todo esse conhecimento para impor a nossa vontade para essa coisa que a gente chama natureza. Ou seja, a gente saltou de um nível que a gente era amigo, e entendeu que essa natureza é hostil e precisa ser dominada para que ela atenda todos os nossos desejos e anseios. A gente está falando basicamente de uma sociedade que precisa ter tudo controlado. Todas as entradas e todas as saídas, ou seja, input e output de energia, precisa ser controlado, porque se faltar ou se sobrar, gera lucro ou prejuízo. Então, a lógica de estabelecer valores, de medição de natureza, a gente fala, na climatologia, a gente mede tudo. A gente mede temperatura, a gente mede radiação, a gente mede quantidade de dias de chuva, quantidade de chuva, milímetro. Por quê? Porque é o princípio que quanto mais valores a gente tiver, ou seja, quanto mais informação a gente tiver dessa natureza natural, sistêmica, a gente tem mais controle dela e conhece mais ela. E aí a gente pode promover, inclusive, planejamentos urbanos, lógicas de desenvolvimento regionais e tudo mais, e com base nesse conhecimento a gente consegue definir também quem é selvagem e quem não é. A gente consegue definir quem está mais próximo da natureza e quem domina mais. E foi essa lógica que a gente conseguiu construir, por exemplo, uma teoria que legitimou grande parte do colonialismo na América e na África. Nenhuma concepção de natureza, até hoje criada, está isenta de relações de poder. Depois que ela foi criada, e legitimou uma sociedade de classes, ela só foi produzida a fim de estabelecer a reprodução das relações sociais de produção. Mesmo uma natureza explicada por determinantes físicos depende da gente. Por quê? Porque nós construímos as teorias e dentro dessas teorias nós também fazemos parte do processo. A dicotomia, então, a separação, ela é funcional. Ela é funcional ao interesse de determinados agentes sociais. Então, quanto mais separado tiver para determinados agentes sociais, mais alienado da realidade você deve ficar. E quanto mais alienado você deve ficar, mais fácil de dominação. Porque o princípio aí é naturalizar todos os processos sociais e de dominação. Natureza, ela só existe na relação com os seres humanos. Então é melhor, para nós geógrafos, dentro da geografia escolar, saber qual que é a relação que existe entre sociedade e natureza nos lugares. Se a relação é sobrenatural, se a relação é natural, isso é outro tipo de relação. São dois conceitos de natureza.
Mas, infelizmente, tem mais um. O terceiro conceito de natureza, ele não é nem sobrenatural e nem natural. Ele pressupõe o exercício de que ela só pode ser vista na relação e ela deve ser vista como um conceito, como uma construção social. Enquanto construção social, essa natureza, ela vai servir para explicar os dois conceitos anteriores, mas, sobretudo, para explicar como nós, seres humanos, nos desenvolvemos na sociedade do ponto de vista do desenvolvimento histórico e geográfico mesmo. De como que nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos, né, entre nós e como que a gente produz, através dessa relação, espaço. Milton Santos, Bruno Latour chama, na verdade, né, essa natureza como natureza híbrida. Ela é altamente complexa. Por quê? Primeiro, que é pouco funcional a gente determinar o que há de natural e o que há de não natural nessas coisas todas. Porque se nós somos, né, a natureza tomando consciência de nós mesmos, né, a gente só consegue definir o que é natural, o que não é natural, a partir da finalidade que a gente quer atribuir à coisa. Perguntei para vocês, a inundação é natural ou não é? E aí vocês falaram, depende. Se está dependendo, quer dizer que existe uma relação. A inundação é relativa. Se não tiver pessoas, ela vira um evento natural. Agora, se tiver pessoas dentro de uma determinada urbanização, ela vira um problema, porque ela pode destruir infraestruturas, ela pode promover doença, e tudo isso, por mais natural que seja, é um problema social. Então, essa é a tática. A separação, né, ser humano e natureza, dentro de uma perspectiva híbrida, ela é sempre relacionada à intencionalidade dos agentes sociais. É aquela noção que eu falei do Alckmin, né, que para tirar a responsabilidade dele, enquanto gestor público das águas, ele joga a responsabilidade na concepção mitológica. E não está errado na visão dele, porque metade da população acredita em uma natureza mitológica. Né? A natureza mitológica também legitima a turistificação. Né? A turistificação dos lugares, por exemplo. Você ir para um lugar e falar assim, eu quero estar em contato com a natureza. Você já está em contato com a natureza todo o tempo. Mas para você, né, ver o verde é melhor do que ver um prédio. Ou seja, a natureza aí é totalmente híbrida, porque o prédio também é a natureza. Transformada é o verde também. Transformada para você sentir aquilo que você está sentindo quando você vai ver o verde. Ou quando a gente faz uma trilha na Costa do Santinho ou vai para Lagoinha do Leste. Lagoinha do Leste. Como está longe, né, da cidade, a gente perde essa característica, a alienação. Como a gente está longe da cidade, a gente perde daquela característica, dizendo que aquele lugar é mais natural, ou seja, está mais próximo da natureza, porque não tem gente. Porque é difícil de ir. Né? Essa visão representa exatamente uma visão de dominação. Né? Então a gente precisa ir para conquistar esse lugar único, que só tem a gente, porque nós somos pesado da trilha. Porque a gente conquistou andar 2 horas e chegar, a gente merece dominar essa natureza pra gente. A gente merece tomar banho. Tô falando que, né, isso são todas contradições, galera. Não tô falando que tá certo ou tá errado. São todas as contradições na nossa sociedade que colocam o conceito de natureza no centro das nossas discussões, né? E abre possibilidade para a gente trabalhar com ela dentro da geografia. O importante é isso. Dentro da geografia física, o conceito de natureza ele é o debate central. E dentro da geografia física, ele não pode ser reduzido à questão climática, ao do relevo, à da hidrografia, dos biomas. Porque a gente pode trabalhar com urbanização, com industrialização, com pobreza social, com geopolítica, a partir de um conceito só. E esse é o princípio que eu acho que eu e o Orlando queríamos trazer aqui para vocês. Assim. É de oferecer um debate que é altamente epistemológico. E se vocês souberem, né, dominar o debate epistemológico, vocês conseguem relacionar qualquer coisa dentro da geografia física. E aí as nossas aulas não precisam ser estanque. A nossa aula hoje vai ser de massa de ar no Brasil. A nossa aula hoje vai ser de relevo do Brasil. Não.
né? A nossa aula de hoje vai ser sobre o processo, né, como a relação sociedade-natureza se dá na produção do Brasil. E a gente vai partir disso, de como que as nossas agricultura ou que as nossas cidades foram construídas a partir de um substrato rochoso, né? E esse é o princípio, avançar, né, para aulas que sejam altamente didáticas e que partam dos princípios da geografia, é assumir que a relação sociedade-natureza é nosso principal mote para a entrada de qualquer debate. E aí não importa se eu estou trabalhando com clima, com biogeografia, não importa isso, porque para a criança a realidade não funciona com clima, com biografia, com relevo, ela é tudo. Né? Para o estudante é tudo, é só a gente que fragmenta. É aquilo lá que vocês colocaram, a natureza é o todo. Então trabalha com tudo. Né? Vamos ler aqui mais, ó. O Orlando fala assim, ó. Deixa eu ver lá. O Orlando fala assim, ó, só viramos natureza de novo nesse momento. A raiva contra o Drave não era por ele ter dito que viemos de uma evolução, mas sim por quebrar o ciclo do domínio das espécies. Exato, porque dentro do princípio da evolução, o debate é sempre aleatório, sempre aleatório. O que a gente vê na nossa sociedade, por exemplo, é que qualquer desastre atinge muito mais mulheres e negros e pobres, ou seja, é um impacto ou é um sofrimento seletivo. Isso não é natural. Não é natural. Não tem nada de natural nisso. Aliás, não tem nada de natural também quando a gente falar que a mulher, por engravidar, ela tem que ter menos direitos. Porque é natural que a mulher engravide. E isso é independente da nossa vontade. É o que vocês falaram. Eu acho que é. Né? A mulher só engravida porque ela quer, porque ela pode ter o direito, inclusive, de fazer aborto. Ela tem que ter esse direito garantido. Né? Mas, numa relação em que a gente domina entre homem e mulher, a mulher está mais próxima da natureza do que nós, homens. Não é? Quem tem ciclos mensais... quem tem ciclos mensais? Eu ia falar, quem tem ciclos mensais todo mês? Eu ia falar desse jeito. Mas quem tem ciclos que o padrão é mensal, né, lembra um aspecto que a gente dá para as coisas naturais. Então a mulher está muito mais próxima, por exemplo, de uma sazonalidade, né, vista do clima, do ponto de vista do clima, do que o homem. E não é à toa que a mulher, por estar mais próxima da natureza, por ter uma ciclicidade aí do ciclo menstrual, vou falar, né, do ciclo menstrual, inclusive relacionado com as coisas da lua, né, que ela, nessa sociedade, é tida como propriedade. Por isso legitima, inclusive, uma forma de controle que é inadmissível para a gente, inclusive a violência, assassinato e tudo mais. Né? Ou seja, eu estou querendo dizer assim, ó, partir da natureza é interessante para a gente fazer debate dentro da sala de aula de geografia física, que não atende só a noção de clima, de relevo, de hidrografia e de bioma. Não, a gente está dando aula de geografia. Né? E falar de geografia é falar dessas espacialidades todas. Né? É importante definir isso, porque a gente consegue ver que isso não se dá de forma aleatória e nem homogênea. Né? O castigo dos deuses no início, na concepção mitológica, é homogênea, era abrangente para todo mundo. Né? Na perspectiva natural, ela é aleatória, ou seja, ela não define se é rico ou se é pobre. Mas quando a gente olha uma realidade em que homens e mulheres pretos morrem mais nos desastres naturais, ou que mulheres morrem, né, sofrem mais violência doméstica, a gente consegue ver que existe uma outra concepção de natureza que está organizando essa realidade nossa. E aí a gente precisa mudar. É isso que a gente chama de educação geográfica, né, cidadã. O princípio é esse, pessoal, né? Partir da realidade é partir do que tem no concreto. E essa realidade, né, para Bruno Latour, para Milton Santos, ele fala assim, ó, é híbrido. Por quê? Porque a natureza, nessa perspectiva híbrida, ela vai ser usada como um artifício de dominação, como um artifício de legitimar determinadas práticas sociais que tendem a naturalizar e ainda mais a criar um sentido de normalidade em qualquer processo social. Então, né, o ver desastres naturais, ver queimadas no Pantanal, ver uma urbanização inconsequente que gera mais conflito ambiental
né, do que resolução de problemas para a própria sociedade, não pode ser vista como algo natural, ela é sempre social. Né? E que gera outras questões de natureza, a degradação ambiental, os problemas de saneamento, a demanda por energia, tudo isso, né, depende de um escopo natural. Né? Vamos ler mais aqui. Ó. Pois então, Alexandre, há culturas que mantêm crença e entendimento da natureza como ser humano, inclusive com as culturas explicando o mundo pelo sobrenatural e pelo natural, mas de certa forma a sociedade, portanto a ciência separa, exatamente. Bruno Latour vai falar que essa separação científica é uma separação ontológica, né, uma separação epistemológica para uma hierarquização ontológica, né, de dizer que determinados seres podem dominar em relação a outros seres, né? E na nossa sociedade, né, capitalista, judaico-cristã, ocidental, a gente criou muito isso colocando no centro da realidade os homens, e esses homens são mais próximos de Deus, né, no início do processo, lá com a Igreja Católica, mas hoje é mais próximo de um homem cis, branco, né, europeu. Né, e aí vem aí como é que a coisa se hierarquizando, né? Por isso a importância da teoria sistêmica que tenta aproximar os sentimentos, exatamente. A teoria geral do sistema, por mais mecânica, né, por mais dinâmica que seja, neopositivista que seja, ainda é a nossa principal forma de explicação da natureza. Aliás, dentro dessa perspectiva natural, dentro da realidade de uma natureza natural, que é explicada pela lei do movimento, a gente consegue explicá-la melhor, né, a partir de cada momento da produção de um conhecimento novo. Né? E aí a base da física e da biologia são as maiores explicações. Né? Cada vez que a gente conhece mais a natureza e formula uma nova teoria, a gente explica melhor a natureza. Né? A gente sai lá do Einstein com gravidade e velocidade da luz e chega até aqui com a física quântica, né? Para explicar processos micro que não podem ser captados por grandes leis. E é isso, pessoal. É isso. Né? Dentro de uma perspectiva natural, né, a natureza só pode ser explicada por parâmetros científicos. Esses parâmetros científicos, eles evoluem, ou eles... Evoluem não, né? Eles são sofisticados conforme a gente cresce tecnologicamente. Quanto mais tecnologia e mais ciência que a gente tiver, mais explicação a gente tem dessa natureza. E é por isso que o Milton Santos vai trazer a concepção de híbrido. Não dá mais para separar o que é natural. Porque cada vez que a gente consegue, que a gente busca mais o que é natural, mais a gente hibridiza e mais a gente depende dessa natureza. É uma contradição, por quê? Porque essa separação ela é funcional para desenvolver esse modo de produção que a gente está. Natureza é proximidade. Berenice, natureza é tudo. Volta lá, natureza é tudo. Só que depende de quem, né, escolhe ela para si. Exato, Liz, e por isso muito discito contra a mulher, porque ela representa muito fortemente essa relação com a natureza. Eu também acho, Rolando, de fato. Eu acho que nós, homens, temos os nossos ciclos, mas os nossos ciclos são mais longos que os das mulheres. E a gente não entende muito os nossos ciclos, porque a gente não precisa entendê-los. Porque a gente sempre quer dominar. Fica a dica aí. A gente, né? Não é só pro Rolando, gente, para todo mundo, mas é isso. Alexandre, é importante diferenciar o que é natural do que é tido como sobrenatural, em especial aquelas visões criadas para justificar certas violências e domínios. Exatamente. Lembre lá, concepção sobrenatural, por mais que seja a nossa primeira concepção, ela permanece. Ela, inclusive, vai dizer assim, ó, que determinadas injustiças sociais foi Deus que mandou. Quando alguém manda e esse Deus, e esse alguém é um ser sobrenatural, né, dá um truco que é concepção mitológica de natureza. Quando alguém fala assim, ó, eu sou assim porque eu nasci assim, porque Deus quis assim. Então não existe possibilidade de transformação. Se não existe possibilidade de transformação, a natureza é mitológica, ela é estática, ela é absoluta. Então ninguém evolui, porque simplesmente é. Né? A pessoa simplesmente é. Se você partir de um princípio natural, é normal que o ser humano se desenvolva a partir do conhecimento, por exemplo. Então, você pode mudar se você criar consciência de si mesmo. Ou seja, se você como natureza toma consciência de si, você vira um ser humano melhor. E é por isso, pessoal.
Por isso a necessidade de legitimar determinados processos de naturalização dos corpos, de disciplinarização dos corpos, mas também de conservar determinadas práticas. Pensem como o neto do ACM ou do Trump, o filho do Trump, pensa conforme o futuro dele. Né? Para essas duas pessoas, que são jovens, né, eles não se veem em outro ambiente senão um ambiente com muita riqueza, né, em que eles são os principais. É igualzinho uma criança que você vai dar aula aí, numa periferia, numa favela, que pensa que nunca vai poder estar na universidade. Para ela vai ser natural, e aí a concepção é mitológica, para ela vai ser natural seguir os passos do pai, ou de algum amigo, ou de um primo que está muito mais próximo ali, e que a universidade é um lugar altamente distante para ele. Concepção mitológica precisa ser rompidas todo o tempo para a gente não cair nessa naturalização da pobreza, né, desses princípios. E se a gente entende que a educação, ou seja, o processo de criar consciência, né, humana, acontece por uma lógica, a gente pressupõe que ela pode ser transformada, que essa realidade pode ser transformada. E aí a natureza também muda. O que eu estou querendo dizer é assim, ó, cada cultura, cada sociedade constrói os seus próprios conceitos de natureza. E esse conceito de natureza é a lógica que faz que determinados grupos sociais estejam sempre em forma de dominação na nossa sociedade. Romper conceitos clássicos de natureza, concepções mitológicas e que tendem a naturalizar os processos sociais é o nosso exercício enquanto geógrafo e enquanto geógrafos. Dentro da aula de geografia física, é interessantíssimo começar a discutir, por exemplo, como que a diversidade étnica e racial é organizada a partir de grandes mitos e discutir como que a valorização dessa diversidade é a riqueza da nossa sociedade. E que nenhuma concepção de natureza, ou seja, nenhuma mitologia ou nenhuma religiosidade pode estar acima da outra. Porque cada uma representa uma concepção diferente de mundo. E isso é rico. Essa diversidade é boa, ela é positiva para a nossa sociedade. Né? Inclusive, a gente vem dessa perspectiva. Alexandre, o importante diferencial que é natural, que é sobrenatural... desculpa, já li. E a carnívora, branco carnívoro europeu, exato, porque tem que dominar, né, Orlando? Tem que dominar. E se a gente domina trazendo prazer, que é comendo carne, sangue, né, isso também está associado. É a minha contradição, viu, gente? Todo mundo tem contradição. O Milton fala de primeira e segunda natureza para reforçar, né? Mas o princípio é que a primeira natureza ela já não está mais, né? Porque até a Lua pode ser considerada já como segunda natureza, porque a gente já tem uma relação com ela, né? A grande raiva dos conservadores é que no século XIX a ciência começa a entender que a natureza é processo. Perfeito. Ela não é dado. Se ela é processo, ela é passível de transformação, ela é passível de mudança. Ela não é estática, ela não é absoluta, ela é altamente relativa e relacional. E é possível transformá-la, porque a gente participa dela. Desde como um elemento no ciclo hidrológico, que a gente transforma a água através da nossa evapotranspiração, e a gente toma a água, né, para poder nos hidratar e libera ela no processo de transpiração, e da urina também, lógico. Ou seja, a gente está transformando a nossa água, né, e a natureza vai transformar essa água, porque a gente é produto natural, mas também quando a gente represa uma grande área para dar água, represa uma grande área com água, para oferecer abastecimento de água para muitas populações, ou até mesmo para a produção de energia. A gente, né, enquanto concepção natural, a gente tem essa potência de transformação também. Né? Ela não acontece independente da gente. Bora lá. O que acontece independente da gente é a natureza que é mitológica. E essa a gente precisa romper. Todo instante. Atualmente há um desejo enorme de alguns grupos de que coisas voltem a ser como na Idade Média. Esses discursos estão por toda a mídia, por todo lugar, exatamente. Parece que é uma nostalgia, né? Nesse sentido, voltou uma forma de visão de natureza que precisa ser completamente humanizada. E por isso os ataques à Amazônia, aos cerrados, aos ritinhos, ao manguezal. Bom, inclusive pensar uma natureza humanizada
faz a gente repensar as nossas lógicas de dominação e, portanto, outras possibilidades de relação com a natureza pode ser vista. Vide o jeito que os indígenas se relacionam com a natureza, né? Que outras sociedades se relacionam com a natureza, que parece ser mais justa e mais equitativa do que a nossa. E lembre lá, né? Se a natureza ela é o artifício usado para legitimar determinadas práticas sociais, na nossa sociedade ela vai ser usada para naturalizar determinadas lógicas. E aí cria-se, né, as rupturas e os degraus sociais. Né? Quem é pobre, filho de peixe, peixinho é. Quem é pobre, né, filho de pobre, pobrezinho vai ser, pobre vai ser. Não existe possibilidade de transformação. Se a gente conceber isso, a gente está assumindo que a natureza mitológica acontece na nossa vida, sobrenatural acontece na nossa vida. A gente precisa romper isso. Né? Então a gente precisa criar um tipo de energia que altere esse ciclo aí. O Wesley fala assim, desculpa, pensamento generalista, todos são capazes de se transformar, e cabe a nós, futuros educadores, mudar esses conceitos lá na comunidade. Enquanto o Baixa Renda for tratado como destruído de sorte, não daremos a ele a chance de evoluir. Eu gosto assim. Sorte é o acaso. O acaso pode estar associado a uma aleatoriedade, né, ao princípio, né, de Deus, de sorte de Deus, ou também um princípio natural. Mas a gente consegue parar a evolução. Né? A gente construiu uma medicina aí, por exemplo, que se não fosse ela, né, nossa sociedade já teria sido dizimada, assim, com a quantidade de vírus e bactérias que foram construindo. Então a gente vive uma contradição gigantesca, né, que ao mesmo tempo que a gente tem adoecido, a gente tem avançado também em muita medicina, que a gente consegue acelerar de um lado o processo de evolução, né, de alguns organismos, e do outro a gente consegue neutralizar o processo da nossa transformação enquanto ser humano, do ponto de vista biológico. Então, assim, a gente nunca vai dar chance de evoluir, porque se a gente pensar em evolução biológica, a gente só vai conseguir evoluir biologicamente em milhões e milhões de anos, e isso a gente tem retardado com a medicina, com o tipo de alimento e tudo mais, a nossa sociedade, né? Isso, né? E aí a gente pode pensar na evolução de outro ponto de vista, que é esse aqui que o Orlando fala e que concordo com o Alexandre, né? Pensar em que como a gente atinge determinados ciclos e transformam ele para virar um outro ciclo. O ciclo do menino pobre que vai virar pobre, por exemplo. Né? A gente precisa, através do processo educativo, criar um nível de consciência que ele opte, ou que pelo menos dê possibilidades, né, reais e concretas para que ele possa criar outros caminhos, né, outras vertentes. E aí o interessante não necessariamente isso é um discurso meritocrata, não estou querendo dizer isso. Né? É um discurso que gera necessariamente um princípio da autonomia nas pessoas. E aí a autonomia, que eu estou querendo dizer, quanto mais consciência a gente tiver das coisas naturais ou não naturais, mais ação a gente tem por esse meio, né? Mais possibilidade de ação e transformação a gente tem nesse meio. Galera, resumindo, né? Estamos aí 35. São 3 concepções de natureza que podem ser dadas pela geografia, né? Eu fiz alguns slides aqui e era proposital. Eu fiz slides só por questão de representação mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês um só, que eu acho que é o mais importante e é o que a gente pode começar a trabalhar a partir de agora. Porque eu acho que o debate de natureza, né, dentro da geografia física, ele vai se ativar dentro do ponto de vista epistemológico, mas ele opera muito bem a partir de 2 conceitos principais, o de paisagem e o de ambiente. E aí vou trazer 2 slides aqui que mostram exatamente o que eu estou querendo dizer desse ponto de vista. De todo modo, eu tentei resumir, tá? São 3 concepções de natureza, né? 3 concepções de natureza que a gente tem dentro da geografia, e que essas concepções ajudam a gente a resolver determinados problemas da sociedade, né? Inclusive, partir de como que o ambiente e paisagem são importantes para a gente. Então, são 4 slides aqui, e eu vou mostrar um resumo para a gente. Se vocês quiserem, merda, não. Se vocês quiserem, eu tô xingando muito, né? Se vocês quiserem, podem colocar aí algumas dúvidas, alguns comentários mais.
E o princípio é esse. Eu recomendo que vocês leiam um texto, pelo menos 2 textos aí, né? Do Rui Moreira, categorias, conceitos, princípios lógicos do ensino de geografia. Ele está num livro que chama Pensar em Si Geografia, depois eu posso passar a referência aqui, e um outro texto do David Harvey, que discute o espaço como palavra-chave. Ele vai dar 3 conceitos e eu acho que eles são sensacionais para a gente pensar. Eu posso mandar para você, Lucas, o slide completo, porque eu não vou mostrar completo, mas tem muita coisa aqui, ó. Eu pensei assim, ó, se ninguém falar, eu dou aula. Mas como, né, vocês falaram, então não precisei dar aula. A gente gerou conversa mesmo. Bora lá, ó. Eu começo por isso aqui, ó. Concepções de natureza, né? Ela pode ser mitológica, ela pode ser natural, ela pode ser híbrida. Né? Para isso, eu preciso entender como que as bases epistemológicas da geografia nos ajudam a entender uma parte da história do pensamento geográfico e nos ajudam a entender como que a produção do espaço aconteceu em cada momento. Né? Na concepção mitológica, por exemplo, a gente citou aí de como que os incas, os maias, os egípcios, os sumérios produziram determinado espaço. E eles produziram espaços muito complexos. E é muito importante assumir que esses espaços muito complexos tinham uma outra relação com a natureza. Né? Por mais mitológica que seja, produziram, né, uma sociedade e civilizações muito desenvolvidas. A questão é que hoje concepções mitológicas são usadas muito mais para naturalizar determinados processos de justiça do que necessariamente o desenvolvimento das sociedades. E aí eu coloco culpa nos deuses, né, quando, na verdade, existe uma prática espacial que legitimada por essas ações. Né? Vide aí a relação que a mulher tem com os ciclos menstruais, né, associado a uma natureza específica e como ela é dominada na nossa sociedade. Ou seja, a natureza, voltando a falar, né, a natureza vai ser aquele conceito em que os agentes hegemônicos vão usar para naturalizar ou para legitimar suas práticas e determinar a desigualdade entre os povos, entre as pessoas, e inclusive a relação que ele tem de dominação com as coisas naturais. Né. Mitológica, né, explicada sem tempo, sem espaço, né, explicada por presságios e divindades. Né, ele legitima muitas religiosidades e determinados discursos políticos. Natural, né, ela é dinâmica e sistêmica. Dinâmica porque está explicado pela teoria das leis do movimento, né, biológico e físico, e sistêmica porque ela é um todo integrado em que tudo que tem nela faz parte. A gente não está separado, galera, a gente não está separado da natureza na abordagem sistêmica. A gente pode até ser associado a um fator antrópico, mas o fator antrópico, né, mas nós, enquanto, né, elemento do sistema, também alteramos essa energia. Ela tem espaço, tem tempo, ele pode ser absoluto e pode ser relativo. Relativo porque depende do que e a que a gente está relacionando, e absoluto porque ele simplesmente é enquanto força. Né? Um ciclone, por exemplo. Ele é um produto de uma circulação geral da atmosfera, então depende, né, da forma como que o planeta está aquecido, principalmente de como a dinâmica das massas já funciona para que ele aconteça. Isso tudo está baseado nas teorias gerais do movimento, né? Termodinâmica, gravidade, força, né, telúrica, radiação e tudo mais. Telúrica porque, né, das forças endógenas, né, que promovem o movimento das placas tectônicas e tudo mais. E híbrida, né, que é associada ao espaço relativo e relacional, né? E lembrem lá, ela é sempre associada aos usos e às finalidades, e sempre associada à relação de poder. Por isso que é preferível entender que a natureza as concepções de natureza mudam em relação às culturas, em relação à sociedade, e por isso é melhor atribuí-la como uma construção social. Né? A híbrida, inclusive, promove alterações na mudança do conhecimento. Então, ela promove, por conhecimento, mudar a natureza natural e a natureza mitológica, né? Sabendo que é por essas duas, basicamente, que a gente consegue construir as nossas principais contradições. Qual que é o interessante disso tudo, né? Para a gente tentar fazer uma lógica mais espacializada disso tudo, né? Entendendo as concepções de natureza, a gente consegue atender os princípios, eu vou destacar isso aqui, né? A gente vai destacar isso conforme a gente for falando das metodologias, principalmente com os princípios do pensamento espacial, do raciocínio geográfico, melhor falando, né, dados da BNCC. Analogia, né, entendendo as coisas naturais, os climas,
a urbanização, a cidade, né, o campo, a gente consegue fazer analogias, ou seja, processos de comparações, né, identificando principalmente semelhança, conexão, por que está relacionado, né, com determinada coisa, por que o clima acontece dessa forma, por que o relevo ele é aqui e pode ser semelhante em outros lugares. Bom, não vou falar de todos, porque isso aqui é um elemento que vocês vão ter em disciplinas específicas, mas vale a pena né, dar uma olhada, justamente porque são esses processos que a gente basicamente opera quando a gente vai fazer as análises das coisas naturais. O terceiro slide é esse aqui, ó, né, que para operar essa educação geográfica a partir de concepção de natureza, a gente tem que necessariamente acionar uma ação crítica, ou seja, uma ação que seja transformadora das condições naturais, no sentido das condições naturais que naturalizam os processos, não das condições naturais no sentido de proteção ambiental, né? Sair do cotidiano do lugar, ou seja, a escala menor de representação ou de apreensão da natureza dos nossos lugares é o princípio para que essa análise seja feita, e que essa ação crítica e que esse lugar seja acionado por questões. Então, perguntar o porquê de determinadas feições de natureza, seja do ponto de vista da história natural ou da história social, é necessário, né? E aí, para acionar essas três possibilidades, necessariamente a gente tem que fazer articulação escalar, né? Associando o que a gente vê no mundo do lugar, né, até o lugar como mundo, como o próprio Rui Moreira discute, né? No mundo do lugar, por exemplo, a partir do meu bairro, da minha casa, do meu corpo, porque no meu corpo representa algum tipo de sistema natural, desde quando eu estou assumindo que a gente faz parte do ciclo hidrológico, até o momento que o meu corpo tem um sistema circulatório, né, fechado, né? E isso é muito importante, porque isso também está relacionado a como que a gente entende a natureza. A articulação escalar, porque a gente prescinde o conhecimento no entorno imediato, próximo e distante, né? E aí a gente tem duas metodologias que a gente vai destacar bem amanhã, que é do estudo do meio e do trabalho de campo. Essas duas perspectivas, inclusive, essas, né, duas possibilidades para trabalhar metodologicamente a educação geográfica, vai prescindir que a gente não precise alterar uma natureza que é altamente, né, uma concepção de natureza altamente descritiva, conteudista, né, tratada no decoreba, mas muito mais uma perspectiva dinâmica, sistêmica, holística, e que não pressupõe dissociabilidade entre sociedade e natureza, porque tudo está inserido dentro dela mesma, né? Mas ela opera, de fato, melhor com destaque, né? Com a lógica do conceito de paisagem e ambiente. Eu acho que o texto da Disse, que foi apresentado para vocês, apresenta muito bem esse tipo de relação, na medida que ela fala assim que a gente precisa sair de uma geografia mais classificatória ou produzir uma geografia menos classificatória e mais totalizante, né? Partir das concepções de natureza é uma perspectiva de totalização, né? Mas para deixar isso didático, né, o que a gente observa é que essa operação pode ser dada em termos de paisagem e de ambiente. E aí vale a pena considerar, paisagem não é natureza, galera, paisagem não é, mas dentro da geografia, todos aqueles elementos que vocês colocaram como natureza pode ser associado à paisagem, né? E aí a gente está pressupondo o quê? Que paisagem sempre está associada à dinâmica natural dos processos naturais. Nossa, dinâmica natural dos processos naturais é redundante. Mas quando estou falando de paisagem, né, é sempre partindo de como que as coisas funcionam em termos de dinâmica natural. É isso, né? Acho que é redundante porque é redundante mesmo, né? Esse tipo de observação é empírica, ou seja, eu observo desde os meus conjunto de todos os sentidos, que não é só reduzido à vista, mas é uma observação empírica porque ela parte exatamente do que existe, né? Observar uma paisagem urbana, uma paisagem rural, é entender que todos os processos naturais naquela paisagem são alterados ou foram alterados e constituem aquele espaço tal como ele é, né? E por isso a explicação aí que dos sentidos, não só dos sentidos biológicos, né, dos sentidos humanos, aí, mas dos sentidos e significados que essas paisagens dão, dessa sensação que a paisagem dá, né? Partir dela, inclusive, partir dela e chegar nela é o melhor exercício dentro da geografia que a gente pode exercer. Outra questão, né, a categoria, o conceito, né, que também tem que ser aprendido nessa lógica, é entender o ambiente como um conjunto de relações.
O ambiente, ele não é natural, ele não é artificial, ele não é social. O ambiente é um referencial explicativo para a gente dizer como que sociedade e natureza se relacionam, né? Por isso que a gente vai trazer princípios bióticos e abióticos, sociais, políticos, culturais e históricos, sempre para determinar como que os processos de degradação e de projeção acontecem. Projeção no sentido de elaborar projetos de transformação, né? A gente parte do ambiente, né, parte da percepção ambiental para determinar as concepções de natureza e para se projetar para a transformação, né? Que a gente precisa, né, a partir do nosso conhecimento ambiental, do nosso, né, entorno imediato, próximo e distante, ou seja, do nosso ambiente, para determinar para se projetar como que a gente pode fazer transformações sociais e tudo mais. É isso que é a nossa preocupação, inclusive, dentro da educação geográfica. Não é que os nossos estudantes saibam todas as concepções de natureza ou todos os parâmetros epistemológicos que definem a produção do espaço hoje. Nossa, errei aqui, ó, produção do espaço, né? Mas entender como que todos esses processos ajudam a sistematizar um conjunto de conhecimentos que transformam a realidade vivida deles. Esse é o princípio, né? Partir dos sentidos, da sensação, para gerar projetos de transformação da sociedade. Uma educação geográfica, né, dessa perspectiva, vai formar cidadãos ativos, né, preocupados com a participação no espaço público, e não mini-geógrafos, né. E aqui eu ia dar, né, alguns exemplos, aqui as cosmogonias, né, como os mitos da criação do universo, que serve para a gente pensar aí a diversidade linguística e cultural dos povos. Aqui eu coloco várias, né, Pachamama está aqui, né, mas também tem o ovo chinês, tem o Olumaré, né, que é uma mitologia iorubá, criando a terra. Tem também o Cronos lá, né, o Titã, que com os filhos, que é uma base da mitologia grega, e assim vai. Tem também o Tupã, Yara, esqueci o deus da lua, que é a trindade, né, a trindade da cultura tupi-guarani. Tem aqui também o Maui, que estupra. A história é legal, né? A história é legal, não, mas é de violência contra a mulher, detalhe, né? Todo mundo assiste Moana e acha lindo, né? Mas a verdade é a história de um estupro. Porque o Maui vai lá e violenta Trifite. Fica a dica aí para lerem Moana e pensarem de outra forma. A trindade hindu também, né? Brahmini, Shiva, e eu esqueci o nome do outro. E essa daqui é a mitologia iorubá, que mostra a criação do dia e da noite através da divindade, que agora eu esqueci o nome também. Esses daqui são outras contextualizações para o entretenimento. Eu gosto muito de tratar vídeo quando eu estava na infância, e eu trato sempre partindo das mitologias. Uma história de amor e fúria é bom para quem quer trabalhar com questões étnico-raciais. Game of Thrones é excelente para trabalhar a paisagem natural também em relações de poder. O dia depois de amanhã, excelente para trabalhar transformações climáticas, mudança climática. Ladrão de Raios, né, o Percy Jackson, Thor, são excelentes para trabalhar as diferentes concepções de mitologias. Avatar, seja o Avatar o filme, seja o Avatar a Lenda de Aang, são fantásticos também para a gente trabalhar diferenças de paisagens, lógica de colonização e de guerra, e de como que diferentes formas de conhecimento produzem espaços diferentes. Bora lá, galera. Esse aqui é um trabalho fantástico que a gente tem desenvolvido aqui na universidade, que é articular a história natural e social para explicar, né, a produção do espaço do continente africano. Então, vocês observam aqui que é uma linha, né, como a gente está querendo contar pela cartografia histórica, é uma linha temporal, só que uma linha temporal que mostra a produção do espaço inteiro, né, e cada momento desse é um mapa específico para para representar determinados momentos da produção do espaço geográfico. É isso. Depois eu mando esse slide para vocês terem aí, com referências no final, inclusive, que eu acho legal vocês lerem para entender o que é geografia, o que é natureza, né, o que é natureza em si, né, do ponto de vista dinâmico, sistêmico, mas o que é natureza híbrida, os descrimes do meio ambiente, natureza do espaço, são livros aí que recomendo a leitura
para melhorar a aula de vocês no futuro. É isso. Daqui a pouco eu mando isso aqui para vocês. E eu acho que por hoje é só. Mas eu queria uma coisa para amanhã de vocês. Vocês viram aí que a gente discutiu um monte de natureza. A gente discutiu várias possibilidades. E para amanhã eu queria que vocês trouxessem ideias mesmo, de como trabalhar isso em sala de aula, de como trabalhar a partir de qualquer conceito, de qualquer tema, os princípios da educação geográfica e os elementos da geografia física. Ou seja, eu já falei aqui os exemplos da mulher, por exemplo. Vocês podem trazer o debate da violência contra a mulher e trazer, pelo menos, alguns conceitos, né, dentro da natureza, por exemplo, para explicar esse processo. Mas tem outros: racismo, urbanização, desenvolvimento desigual, pobreza, mudança climática. O que mais que a gente discute no ensino médio? Matriz energética, divisão internacional do trabalho. E o que é interessante, tragam algum tema, assim, pensem no tema, escrevam aí 2 linhas, 3 linhas, e relacionem ele com algum elemento da paisagem, do ambiente e da natureza, como os conceitos principais que atende essa particularidade da geografia física dentro da geografia. Pode ser? Não vai valer nota, mas vai ser muito bom para a gente discutir as possibilidades. Por quê? Porque eu acredito muito na espontaneidade de vocês. E mais do que eu dar um exercício para vocês fazerem, assim, valendo nota, né, na disciplina, é mais interessante para a gente saber como que cada um de vocês trabalhariam esses temas. Eu acho que a gente cresce muito mais assim do que oferecendo uma possibilidade aí de regrinha, com regrinhas, com algo quase feito, sabe? O que vocês acham? É um desafio de hoje para amanhã. Pensar aí algum tema que se torne geográfico a partir do momento que vocês criem, né, ou dê como ponto de partida algum elemento da geografia física, assumindo aí natureza, paisagem e ambiente como os conceitos principais. Mas não se impedem, não impeçam de utilizar região, lugar, rede, escala, território, qualquer um. O importante é que vocês possam fazer essa abertura a partir de algum dos elementos da geografia física. E eu não estou querendo oferecer, legitimar a dicotomia, não. Eu estou querendo valorizar a indissociabilidade. Vocês vão partir de algo, né, dissociado para unir. Vão partir de algo fragmentado para algo unificado. Né? Como a Dice fala, de uma coisa classificatória para um debate totalizante. Esse é o desafio. Se não conseguirem fazer, não tem problema, gente. Eu acho que alguns dos nossos colegas vão fazer e a gente debate aqui amanhã e vai ser muito legal. É isso? Holanda, é contigo, eu acho, né? Muito obrigado por você, Lindy. Obrigado, Lindy. Hoje eu não quis falar nada e também porque era mais te ouvir, né, e essa discussão inicial aí que a gente tem sobre esses conceitos, e talvez tenha surpreendido, né, o pessoal que esperava alguma prática mais específica, né, sobre questões da geografia física, mas é um pouco do que o Lindy e eu pensamos no ensino escolar, de como que a geografia física tem que ser pensada na escola, ela tem que ser pensada exatamente numa associação sempre com os conceitos da geografia como um todo, ou seja, o Lindy chama bastante a atenção de que é indissociável, né, a gente não tem que separar. E amanhã, exatamente as metodologias que eu vou trazer para a gente dialogar, elas vão, já estão nos textos, né, que estão disponíveis, especialmente metodologias ativas e estudo do meio,
para a gente poder conversar um pouco sobre o que é possível para ver na realidade e explanar na geografia física, ou dialogar com a geografia física, com elementos da geografia física, né? É isso, gente, agradeço aí a presença de todos, ao Lindy também, né, foi 2 horas aí de trabalho, e amanhã a gente retorna às 2 horas, na mesma sala, né, que já está disponível lá no site do Atlas, para que vocês possam adentrar. De qualquer maneira, hoje eu mando o convite de novo, para lembrar a todos e a todas, né, e nos vemos amanhã às 2 horas aqui também, com essa atividade inicial aí que o Lindy pediu, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre exatamente essas práticas, né, essas metodologias que a gente pode estar trazendo para a escola. Lindy, muito legal, muito bacana. Professor, Pois não? Desculpa, os slides, eles vão estar disponíveis hoje já pelo Atlas mesmo, ali no link onde ficam os textos ali? Sim, exatamente, o Lindy já me encaminhando, já coloco lá. Tá, obrigada. Lindy já vai me encaminhar já, né, Lindy? Eu já coloco lá à disposição. Tá sem microfone, Lindy. Eu pensei que eu tinha liberdade para colocar lá. Então eu mando para você já está aqui pronto. Não, acho que você tem sim liberdade, não sei. Lá naquele... pode ser que não sei. Bom, vou manda tentar. para mim que eu... Mas eu estou mandando agora, pessoal. Beleza. Porque eu já coloco lá para o pessoal ter acesso. Obrigado, gente. Até amanhã. E amanhã tem a segunda parte aí dessa conversa, desse diálogo. Valeu. Vou parar a gravação agora. Obrigada, Lindy. Obrigada, professor.